Então, bom dia para todos. Agora, oficialmente, a gente está gravando, tá? A aula para depois colocar no YouTube. E hoje nós temos uma novidade, né? Nós temos uma nova professora aqui, que a Thalita é doutoranda do programa de pós-graduação em Geografia da UFMG. E os doutorandos eles têm que fazer uma disciplina que se chama estágio de docência, né? Na verdade, os mestrandos também. E dentro dessa disciplina, ela tem uma série de atividades que ela precisa desenvolver, e uma dessas atividades, além de acompanhar as aulas, é ministrar uma aula, tá? Então, hoje, quem vai ministrar a aula vai ser a Thalita. Eu vou colocar meu microfone no mudo, vou tirar a câmera, mas estou aqui acompanhando. Qualquer necessidade, eu entro, tá? Eu entro no sistema. E aí a Thalita está livre para... Ela já sabe os textos, né, que a gente passou para vocês, os vídeos, tudo. E qualquer questão, vocês podem me chamar, eu estou acompanhando aqui também, tá? Então, Thalita, sinta-se à vontade, eu vou cortar só a câmera e... Deixa eu só escrever aqui uma mensagem, porque muita gente pode chegar atrasada e não entender, né? Aqui o recado dado, tá? Para quem entrar atrasado. Então, Thalita, sinta-se à vontade, pode apresentar do jeito que você quiser, tá? Até recorrer a outros textos, figuras, tudo isso, tá? Você está sem áudio, Thalita. E agora? Voltou, deu. Sim. Deu. Bom dia novamente a todos. Eu sou a doutoranda Thalita, né, do IGC, da UFMG, e eu vou dar prosseguimento à aula que o professor ele abordou, né, na aula passada, né, o conteúdo que ele abordou na aula passada. Eu vou compartilhar minha tela aqui, que eu preparei o material, para até pensando nessa necessidade, né, que não está sendo suprida, que é o campo. Então, eu preparei uma aula com algumas imagens para ver se assim há uma melhor compreensão, né, de alguns termos que o professor até utilizou na aula passada. Tá? Deixa eu só compartilhar aqui. Eu não consigo ver vocês, tá? Qualquer coisa, vocês podem me chamar, tá? Mas entrou, Thalita? Entrou, né? Bom. Então, eu vou, de início, né, dar uma recapitulada, né, em alguns, eu acredito que alguns termos, alguns conceitos, né, importantes. O professor, ele começou a falar diretamente, né, ou mais específico, da questão da dinâmica de vertentes, né. Então, assim, né, vocês já devem ter lido, né, nos materiais, ou até mesmo em outra disciplina, né, eu não sei bem a que ponto, né, que nível de entendimento e conhecimento vocês têm. Porém, eu acredito que já tenham escutado algum desses termos, né, os processos tectogenéticos, né, que são aqueles endógenos estruturantes. Então, o que a gente pode colocar, né? Que as formas de relevo, né, que compõem as superfícies terrestres, elas são resultados, né, da ação conjunta dos processos tectogenéticos, né, que são os processos endógenos, que são os processos estruturantes, né, que vão dar, como se fosse pensar no corpo humano, esqueleto, né? Então, são eles que são os processos estruturantes, né? E nós temos aí a tectônica, né? Movimentação de placas, enfim, juntamente com os mecanismos morfoclimáticos, que são aqueles responsáveis, né, pela esculturação, né, que vai modelar, né, essas estruturas.
Pensando, fazendo uma comparação, né, o processo de confecção de um vaso de barro. Né? Então, você tem ali a matéria, né, bruta. A partir da adição da água, você começa a modelar, né, o vaso. Então, é nesse sentido, né, que os agentes morfoclimáticos eles vão modelar, esculturar essa estrutura. A partir de que fatores? Né, do processo de intemperismo e erosão. Então, os mecanismos morfoclimáticos, nós temos aí a ação da água, dos ventos, né, e com relação ao intemperismos, aos intemperismos, nós temos intemperismo físico, né, o químico, todos eles ocorrem, né? Porém, a intensidade de um em relação ao outro, ele vai depender do ambiente, né? Então, nós temos, considerando aí, né, a questão do clima, né? Nós temos ambientes secos, né, e frios, e temos ambientes quente e úmido. Então, um tipo de intemperismo vai predominar em relação ao outro, né? Bom, e para que haja esse processo de erosão, arraste, é necessário que haja um material solto, né, para esse ser trabalhado, transportado. Bem como também, como o professor colocou na aula passada, a questão de uma declividade, né, para esse material ele ser arrastado. Então, dentro desse conhecimento geomorfológico, temos aí o objeto, né, de estudo, materiais, né, a escala temporal e a escala geográfica. Então, dentro desse objeto, quais são os objetos, né, desse conhecimento geomorfológico? As formas de relevo. Né? Quais são os materiais provenientes, né, desses processos? Então, nós temos a rocha e os solos, né, que são os materiais que são intemperizados, né, erodidos e transportados. Dentro de uma escala, a gente tem o geológico e o histórico. Né? Então, como escala, a gente tem a micro e a macro, tá? Invertido aqui, gente. Ou então, a vertente, ela vai estar inserida, né, dentro de uma dinâmica de análise micro, né, vamos colocar dessa maneira, micro, considerando assim, o estudo da geomorfodinâmica. Né? Então, são processos que atuam no presente, né, que investiga a dinâmica de como, quando e por que ocorrem esses processos. Né? Claro que para estudar a geomorfologia, deve-se considerar também a questão geológica, entender a rocha, né, a estrutura que foi formada. Então, eu coloquei aqui essas imagens, né, para vocês terem essa ideia, né, é um corte, né, de uma vertente. Então, nós temos aqui o que seria, né, a vertente, né, o que se entende por vertente. Então, como o professor já falou, né, a vertente ela se dá a partir do interflúvio, né, que fica localizado é o divisor de águas, o topo, né, de uma montanha, de uma colina. Então, nós temos aqui o interflúvio. Nós temos, podemos dividir essa vertente, né, em elementos convexos, o segmento retilíneo e o elemento côncavo. E, por fim, o talvérgio, né, onde vai se instalar ali os canais fluviais, né, o topo, o nível mais baixo, né, altimétrico. Então, a dinâmica da vertente, ela ocorre de que maneira? Né? Então, o material ele é intemperizado quando ocorre o processo, né, de precipitação. O material ele é intemperizado, né, ao ficar exposto, né, às questões morfoclimáticas, o clima, né, a água, o vento ele é intemperizado. Devido ao gradiente, né, esse material ele é arrastado, né, então aí vai ter também a questão da força da água, o gradiente da vertente, então para que esse material ele seja, né, transportado. Como o professor também colocou na aula passada, o material que é intemperizado e não se movimenta é o elúvio. Então, ele continua aqui, não tem uma força externa para que ele seja transportado. Porém, né, ao se deslocar ao longo da vertente, esse material ele passa a ser um material coluvionar, né, que vai, né, seguir aqui conforme o gradiente da vertente, né, a força da água, né, para que esse material seja arrastado. Então, há também
convergência. Por exemplo, materiais mais finos, eles são mais facilmente transportados, né, em relação ao material grosseiro. Então, ele é transportado e depositado na baixa vertente. Né? Então, diminui essa energia, né, desse gradiente, proporcionado por esse gradiente, ou uma força externa de transporte, ele acaba sendo depositado. Né? E isso, ao longo do tempo, né, de forma contínua, promove, então, essa diminuição, né, se por acaso parar aqui, ele vai, com o tempo, promover essa diminuição, dessa diferença, né, desse ângulo, né, dessa inclinação da vertente, né, conforme vai destruindo, né, desculpe a palavra, né, arrasando, né, o topo e transportando, ele acaba tendo um equilíbrio. Bom, essa imagem abaixo, eu coloquei apenas para vocês terem essa ideia da questão desse elemento convexo, né, retilíneo e côncavo, né, lembrando que, né, os 3 tipos de vertentes, né, não sei se vocês já consultaram o material do Walter Cassette, né, então lá ele fala, posso passar depois, né, ele fala dessa questão, né, uma das principais teorias, né, tem o Davis, o Penck, né, o King, então tem esse equilíbrio, né, entre o soerguimento, denudação, entalhamento do Thalberg, promove aí esses 3 tipos de vertentes, né, a côncava, retilínea e convexa. Tá? O que vai, que vai ser resultante, né, do comportamento da rocha. Né? Então, se for uma rocha mais resistente, ela vai resistir aos processos de intemperismo, né? Considerando uma rocha friável, uma rocha mais resistente, do mesmo tempo, né, e ao mesmo agente intempérico, né, uma vai demorar para ser intemperizada e outra não, né, vai ser mais friável, então o processo de erosão e transporte ele vai ser mais rápido. Tá? Significa que a rocha não vai intemperizar? Sim, mas vai precisar de um tempo maior, vai precisar de uma energia maior. Tá? Bem, e aqui eu trouxe essa figurinha, também ela está inclusa no material do Walter Cassette, tá? Mostrando aqui de forma perpendicular, né, um corte, né, da vertente também, mostrando assim o sistema da vertente, né? Então, quais são os fatores, né, importantes ao estudar a vertente, né, a dinâmica de uma vertente. Então, nós temos aqui, como eu falei no início, os fatores exógenos, né? Então, nós temos o clima, que vai influenciar na temperatura, precipitação, né? A vegetação, que foi um ponto que eu não falei no início, mas é muito importante, porque a presença da vegetação vai promover processos de infiltração, né? Proteção do solo em relação aos processos intempéricos, então vai funcionar como uma capa protetora, né, para esse solo, né, quando há essa vegetação. A infiltração, né, vai influenciar na infiltração, né, o intemperismo, né, e o escoamento superficial, tá? Com relação aos endógenos, nós temos aqui a percolação, né, o intemperismo, né, juntas de acamamento, composição química, permeabilidade e porosidade. Então, esses 3 aqui nós estamos está relacionado ao tipo de rocha e estrutura. Né? Então, uma rocha mais friável, né, com mais porosidade, né, vai facilitar uma permeabilidade, né, da água nesse solo, né, e favorecendo os fluxos de subsuperfície. Nós temos aqui, né, o solo irregolito, né, então nós temos o fluxo em subsuperfície, né, movimentos de massa, que o professor vai falar mais à frente, né, nas próximas aulas, né, a retilinidade, né, e aí o fluxo em superfície, né, e a concavidade. Tá? Então, o jogo de forças, né, do sistema de vertente, ele está relacionado aos fatores exógenos e o endógenos, né, e o comportamento, né, desses, né, ao longo do tempo, né, o ambiente, né, em que está inserido. Tá. Bom,
Então, para falar, né, da questão da formação das vossorocas, né, de pipes, né, então vou dar início aqui sobre o processo erosivo, né, o início do processo erosivo, como ele acontece. Né? Então, quando há precipitação, né, que é a água da chuva, né, ocorre os primeiros materiais que são soltos, né, na superfície, ele ocorre pela força da chuva, né, pela energia cinética da chuva. Vamos ver ali o efeito splash, né, que é o salpicamento, né, quando a gota de água atinge o solo, então ele promove, né, o impacto promove a quebra, né, desse material que antes estava consolidado, né, então ele acaba soltando, né, pequenas partículas, que vai ser o material que vai ser arrastado. Né, então, isso vai depender também da força da chuva, então, vocês, né, já pelo conhecimento de vivência, já devem ter até prestado atenção que quando ocorrem chuvas cujas gotas são bem um diâmetro maior, né, grosseiro, vamos falar assim. Até mesmo a chuva rápida você percebe no solo, né, fica as bolinhas lá, né, desse impacto. Né, então, dependendo também da força cinética da chuva, e aí vai depender de fatores como o diâmetro da gota, a intensidade, né, o tempo, né, que passa, né, precipitando, né, tudo isso vai depender. Né, e esse impacto ele promove a ruptura, né, desses agregados. Então, essa imagem que mostra, né, os agregados do solo, né, então, que vai depender também da composição desse solo. Então, solos mais friáveis, os solos que têm maior concentração de argila, né, então, eles serão, vai depender dos elementos cimentantes, né, que estão ali envolvidos na formação dessa rocha, desse solo que antes estava ali compactado, né, agregado. Então, ele vai resistir mais ou menos a esse impacto. E o contínuo impacto da chuva, né, das gotículas no solo, eles acabam formando, né, crostas, né, que selam esse solo. Né? Então, vai chegar um momento em que a água ela não vai mais infiltrar, ela vai passar a escoar, porque ele sela, né, ocorre a selagem desse solo, então a água ela não tem mais a capacidade de infiltrar, e aí ela acaba tendo que escoar, buscando ali as partes menos elevadas. Né? Então essa imagem aqui, ela mostra, né, esse material, essa capa, né, essa crosta, né, selada, né, depois de vários eventos de chuva, né, da precipitação. Então, vocês percebem também a vegetação, né, ela não recobre totalmente o solo. Tá. Gente, qualquer dúvida podem perguntar, tá? Bem, a partir dessa selagem desse solo, né, inicia-se o processo de escoamento superficial. Né? E aí nós temos algumas etapas. Né? Primeiro, o escoamento em lençol, né? Então, aquele escoamento que ele vai ali rasteiro, né? Você não consegue enxergar a olho nu. Porém, alguns indícios na paisagem mostram que há esse arraste de material. Por exemplo, árvores que ficam tortas, cercas, né, que ficam inclinadas, né, ou as raízes das plantas, você começa a ver as raízes, né, então mostra que há um tipo de arraste. Né. Porém, né, o contínuo arraste, né, o escoamento superficial, o que promove? Né? A vertente, ela não tem uma estrutura única. Né? Então, ali nós vamos ter, né, nas vertentes, né, dos morros, comportamentos diferentes. Então, vai ter áreas em que há uma maior resistência, né, e outras que não têm essa resistência. E aí é por esse caminho que ocorre o fluxo linear. Então, ele vai concentrar esse fluxo, né? O arraste desse material, o escoamento, ele começa a se concentrar, formando essas feições lineares, né? Onde mostra ali o caminho que a água ela percorreu. Tá?
Com o passar do tempo, né, a constante, né, desse escoamento, né, considerando até também que a infiltração ela perde, né, força a partir do momento em que essa energia, o gradiente ele vai diminuindo, ela passa a depositar também esses fluxos, né, e aí promove áreas encharcadas, né, zonas encharcadas. Então, essa estrutura ela começa a evoluir, né, passando assim para as vossorocas. Né. E aí, quando saber quando é ravina e quando é vossoroca? Né. Alguns autores, eles estipulam a presença de água em subsuperfície, outros, né, já consideram tantos centímetros é ravina, a partir disso é vossoroca. Né. Então, muitas vezes vai depender do autor, né, do que você leu, né, e considerou ali aquele autor, né, embora já haja um consenso. Então, até certos centímetros é ravina, a partir disso é vossoroca. Tá? Então, a presença, né, da vertente, né, aqui o véu d'água, nos sulcos ou ravinas, né, os sulcos, ele tem olhando a paisagem, é como se fosse a testa enrugada, né? Então, forma aquelas constantes linhas, né, na paisagem, né? Então, são os sulcos e as ravinas. Bom, e quando há essa dimensão, né, dessa feição erosiva, né, nós temos ali instalado uma vossoroca, e onde também acaba aqui conectando, né, às vezes, a redes de drenagem. Tá? Bom, e aí, né, olhando essa imagem, vocês percebem o quê? O que vocês percebem de diferente aí nessa imagem, nessa vertente? A diferença de cobertura vegetal entre as duas áreas? Sim, sim. Por quê? Porque, tecnicamente, como você falou, né, a cobertura vegetal ela vai barrar, muitas vezes, o impacto da água no solo, né? Então, ela vai frear o processo de intemperismo. Aí, esses processos vão ser evitados, muitas vezes. Sim. E uma outra questão também, né, o gradiente, por exemplo. Aqui poderíamos considerar uma área mais estável. É um material intemperizado, mas ainda não foi arrastado, né? Então, o solo, ele ali mantém algumas características, né, que fazem com que a vegetação ela possa se instalar. Né? É porque, para você ter a vegetação, né, o solo ele precisa ter algumas características, né, material orgânico, né, então, drenagem, né, água presente no solo, muito bem. Bom, e aqui eu trouxe uma imagem, né, de Camanducaia, não sei se assim pronuncia, né, Monte Verde, Minas Gerais, né, só para mostrar mesmo, né, essas formas, né, de relevo. Então, nós temos aí esses conjuntos, né, de colinas, né, serras. A vegetação aqui, eu não sei dizer se foi retirada, possivelmente, né, para algum tipo de plantio, eu não sei ao certo, né, não conheço bem essa região. Porém, pela vegetação, a gente pode perceber algumas coisas, né? Considerando que a retirada foi feita considerando o topo, né? Então, aqui já percebe, né, uma diferença aqui dessa forma, né, côncava, convexa, né, retilínea, e aqui áreas mais rebaixadas, né? Aqui já mais íngreme. Né? Bom, tá. Essa imagem também é do Monte Verde, né? Só para vocês verem algumas características. Por exemplo, né? Então, nós temos aqui, como eu falei, né, o comportamento diferencial, né, da erosão e da resistência da erosão e a resistência da rocha. Então, subentende-se que aqui nós temos não sei se eu posso falar um segmento, né, zonas, vou falar assim, não sei se cabe bem essa palavra, mas que há uma resistência maior, então ele permanece na paisagem, né? E onde essa resistência ela não é tão, a rocha não apresenta uma resistência, acaba que forma essas formas côncavas, né? Então o material aqui já foi arrastado,
está sendo intemperizado. E a vegetação ela vai se constituindo, né, esse ambiente. Tá? Então, dá para perceber essas linhas aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá? Então, essas linhas aqui mostram, né, a direção em que a água ela vai se concentrar, né, buscando ali as partes mais baixas desse relevo. Né? Então, elas vão se conectando, né, buscando, assim, a zona mais baixa, né, dessa área. Bom. Aí aqui eu trouxe a imagem de alguns dutos, né, que estão relacionados, né, à questão do contexto complexo da formação de vossorocas, né. Então, são feições que mostram, né, esse comportamento da água em subsuperfície. Então, quando a água ela infiltra, né, em alguma zonas da subsuperfície, né, friáveis, ou encontraram ali algum caminho em que elas começam a se concentrar e a escoar em subsuperfície, que vai formando esses dutos, né? E com o tempo, né, o arraste desse material, eles vão ganhando diâmetros, né, tamanhos, né, que acabam mais à frente, com o tempo, solapando. Então, vai retirando o material mais fino, vai progredindo, até que ele acaba ou ficando visível em superfície, né, ou se conecta também à questão de vossorocas, a formação de vossorocas. Bom, aqui uma imagem de uma deimoselle. Então, além da vegetação, né, a presença de um material mais grosseiro, né, como os seixos, eles acabam que, com o impacto da gotícula da chuva, né, eles acabam tendo uma resistência. E o solo que está, né, abaixo, ele acaba criando uma certa estrutura, né, são as microfeições. Vocês podem ver, gente, esqueçam a caneta, tá? Não é propaganda. Então, essas estruturas, né, que elas ficam preservadas, né? Então, essa daí é a deimoselle. Tá? Então, isso ocorre em áreas de vertentes. Então, essa aqui é uma, mas tinha várias, né? Você vê várias, assim, parece que foram colocadas até de propósito. Mas para ver como é essa dinâmica, né, desse arraste de material. Então, o material mais fino vai sendo retirado, né, usando a mão aqui para mostrar. Vai sendo retirado, né, e preservando, né, devido a essa proteção desse seixo. Bom, e às vezes também, só comentar aqui, que às vezes não precisa ser desse tamanho. Por quê? Aí eu perguntaria para vocês por quê. Às vezes ficam deimoselles com granulometria mais fina, né, ou menor, né, diâmetros menores, ficam preservados. Por quê? O que não aconteceu, ou qual era a característica para que esse material não tenha sido arrastado, mesmo o sedimento que está ali protegendo, né, dando estrutura, ele não seja arrastado? Alguém? Vamos lá, pessoal. Talvez o tipo de rocha? Não. Está relacionado ao fator morfoclimático. Eu falei lá no início. Mais alguém? Bom. Então, a inclinação da vertente ou a força da água? Isso, a força da água. Então, lembra que eu falei da força cinética, né? Da água. Então, às vezes, chuvas não tão intensas ou então finas, né, causam impacto, a desagregação, e aí vai fazendo aquele arrasto. Então, sedimentos mais finos, né, ou menor que esse aqui, também podem promover essas estruturas, né, essas microfeições. Então, muitas vezes vai depender, muitas vezes não, também vai depender dessa energia, né, dessas gotas. Tá? Bom, e aqui uma imagem para ilustrar, né, essa aqui é uma vossoroca. Tá? Tem outras imagens dela, só que estou no processo de organização de alguns arquivos, eu não encontrei, que mostra essa evolução dessa vossoroca. Então, ela já está aqui, não sei se dá para perceber, né? Aqui é uma vertente, né? E ela está progredindo, se desenvolvendo a montante, né? Então, como mostra aquelas primeiras imagens, né? Ela sempre vai ter esse formato mais largo,
né, na base, né, a jusante, do que a montante, né, justamente por conta da concentração que vai destruindo, né, os materiais mais friáveis. Então, por exemplo, né, vamos pensar numa bacia hidrográfica, ou a raiz de uma árvore, como o professor já colocou. Né? Então, todos os afluentes, né, que são de menor largura, né, eles vão convergir, né, eles convergem para alimentar um canal maior. Né? Então, as ravinas, dutos, ravinas e vossorocas, elas têm mais ou menos essa mesma, não sei se você pode dizer estrutura, forma, né, olhando, né, o professor até mostrou na aula passada, né, uma vossoroca, que mostra, eu acho que eu trouxe a imagem para vocês, vou mostrar mais à frente. Então, essa é como se fosse a ramificação. Né? Então, nós temos os dutos, né, que tem um diâmetro menor, nem sempre está associado a dutos, né? Vocês vão ver mais à frente. E aí nós temos as ravinas, sulcos, ravinas, e aí as vossorocas. Tá? Então, aqui já dá para observar nessa diferença nas cores, né, a presença de blocos, né, pequenos blocos. Peraí, gente, só um minutinho. Abaixa, filha. Achei. Então, aqui, ó, já houve, né, esse desmoronamento, né, a queda, né, de material. Então, aqui já, né, lembra dos agregados. Então, estão ainda agregados, né, esse material. Aqui é o arenito, né, que sustenta essa serra. E na superfície, aqui mais superficial, uma tonalidade mais escura, que vai depender devido à adição de matéria orgânica, né, dessa vegetação, que embora não é tão densa, mas ela promove aí a adição, né, de matéria orgânica, além também de micro-organismos. Então, bom, tá. Alguma dúvida, gente? Uma coisa que vocês queiram colocar? Bom, então, dando prosseguimento, né, um dos textos que o professor ele disponibilizou, né, para ser trabalhado durante essas aulas, né, sobre vossorocas, né, os pipes, né, temos o texto da Cristiana Agostinho. Né, então, pipe em áreas de vossorocamento no Nordeste de Minas Gerais. Então, ela fez um trabalho, né, que buscou classificar, né, a presença desses dutos, buscando, né, associar, né, quando não, a relação, né, da presença desses dutos para a formação das vossorocas. Então, foram identificados que, né, na área em questão, ela estudou 27, se eu não me engano, 27 vossorocas, né, e o qual ela caracterizou da seguinte maneira, né, ela encontrou dutos, né, sem colapso, né, dutos sem colapso, porém associado à presença de vossorocas. Né. Vocês fizeram a leitura desse texto? Eu fiz. Né? Bom, alguma dúvida, pessoal? Aqui eu vou Thalita, pontuar. só uma parte, gente. Eu gosto de chamar a atenção disso, né? Ensino remoto só funciona se o aluno lê os textos e vê as videoaulas, né? Se não fizer isso, não funciona. E a gente percebe, né? Não vou ficar citando nome, nada disso, mas que uma boa parte da turma não está fazendo isso. A gente pode até, dentro do regime que estamos vivendo, vocês serem aprovados, mas vocês estão se formando como profissionais, né? E essas lacunas, elas vão ficar na sua atividade profissional. E aí depois é difícil de resgatar. Tá? Desculpe só dar essa parte. Pode continuar, Thalita. Uhum. Bom, então ela identificou, né? Vou só dar uma pincelada aqui no que eu acredito que seja, né, importante. Quem não fez, façam a leitura, né, até para tentar compreender métodos que foram utilizados, né, que são empregados nesses estudos, né, dependendo da temática, então, há necessidade de usar determinados equipamentos, né, para facilitar e até mesmo trazer uma verdade, né, para os resultados. Tá, e aí foram identificados, né, dutos sem colapso, dutos sem colapso, mas associado à presença de vossorocas, né,
dutos com colapso progressivo e dutos com colapso parcial. Então, antes de passar aqui, eu vou só voltar um pouquinho, né? Então, né, o que seriam esses dutos? Né? Eles estão atribuídos, né, à ocorrência de dutos a fatores tais como, né, como ocorre essa formação? Como eu falei, gradiente hidráulico elevado, presença de íons solúveis no solo, né, ocorrência de períodos de seca prolongadas, que favorecem a ocorrência de fissuras, né, de secas prolongadas, que favorecem a ocorrência de fissuras, e as chuvas intensas, né, eu repeti aqui, intensas e irregulares. Então, em ambientes que tem, né, determinado ali o período seco e o período úmido, né? Então, o que ocorre? Né? Na seca ocorre a evaporação, né, desse solo, ele fica, não sei se vocês já observaram em estradas, ficam tipo umas rachaduras, né, no solo, não sei se são as gretas de contração, que ocorre muito quando o solo é argiloso, enfim. Então, o que acontece? Esses dutos, né, eles têm essa ocorrência, né, devido a essas condições. Então, o gradiente, né, material que constitui essa vertente, né, esse solo, essa rocha, eles, né, no caso o solo, eles são solúveis, então, quando há ao acrescento de água, né, eles são lixiviados, né, retirados, né, em solução. Bom, cadê? Né, as fissuras, elas vão facilitar, né, essa infiltração, então pode ser tanto pela presença de raízes, né, a vegetação, como também pela própria atividade biológica, né, então os formigueiros, minhocas, né, que vão promovendo ali no solo caminhos, né, onde a água pode percolar, né, e arrastar o material em subsuperfície. Então, aí nós temos períodos secos, né, que causam essas fissuras, e aí chuvas intensas, né, que vai promover ali, aí eu volto novamente a falar da questão da energia, né, cinética da chuva. Então, né, essas características promovem a formação desses dutos. E, eu não sei, Pearson, ainda acrescenta, né, a essa lista vários outros mecanismos. Ele coloca aqui a erosão fluvial, subsuperficial, né, que ocorre também pela presença de olhos d'água, né, como as minas, né, em situações de alto gradiente hidráulico ou baixo, acho que ele tem um erro, o baixo poder de agregação do solo, perdão. Né, então, como eu falei, os processos cimentantes, se eles não forem de um material que causa essa resistência, ele vai fragmentar mais facilmente, tá? E aí ela comenta aqui na agregação do solo, passagens deixadas por raízes, decomposta, ou ação de escavamento de micro, meso e macrofauna, como eu comentei. Bom, então tudo isso eles vão causar uma certa... eles desestabilizam essa estrutura, né, do solo, se tornando um ambiente fácil de desagregar, né, onde esse fluxo ele vai ali percolar, né, em subsuperfície. Cadê? Mais embaixo. Tá. E como eu falei, ela identificou 4 tipos, né, ela classificou em 4 tipos. Então, os sem colapso, né, ela considerou que são os mais... Considerou não, né? Observando, né, a paisagem, né, ela verificou que são dutos bem desenvolvidos, né, e eles ocorrem independente de tipo do solo. Então, ela não classificou um tipo de solo para maior ou menor ocorrência desse tipo de duto, né, não interferiu. Né. Porém, o que ela verificou? Que a semelhança entre solos é a fraca, né, uma estrutura fraca e uma porcentagem mais elevada de areia. Né. Por quê? Por quê, gente? Vamos lá, gente. Porque que a areia ela permite maior infiltração da água, né? Isso vai facilitar no aumento dos dutos? Ela é incoesa, né? Ela não tem a característica, por exemplo, do silt, a argila, de serem mais, né, cimentantes. Então, ela é friável. Bom, outra observação também que ela fez foi a porcentagem da matéria orgânica. Então, que apesar de
atingiu, né, apenas 1%, né, e que uma outra coisa que ela observou a presença de nódulos orgânicos, né, com 2 centímetros de diâmetro, indicando a existência de uma atividade biológica. Então, ali ela considerou a presença, né, de micro-organismos, né, que favorecem essa... esqueci, gente. Esqueci a palavra, fugiu a palavra. Que dão a essa porcentagem de matéria orgânica. Né? Cadê? De nódulos orgânicos. Sim, decorrência da atividade biológica. Tá. E aí ela dá umas outras características, né? Ela fez uma análise do solo, né, da questão de alguns elementos, né? Então, do cálcio, magnésio, né, que vai variando ali ao longo da posição na vertente, né, como ela colocou, em profundidades também, né? Então, às vezes, você tem a mobilização do material, né? É comum encontrar o fino em tantas profundidades, é normal encontrar o fino em determinada profundidade, o material mais grosseiro em tanta profundidade. E quando ocorre o inverso, né, algo que pode explicar isso é a remobilização desse material feito por esses micro-organismos, as térmitas, formigueiros, né, os cupins, né, que acabam também a percolação desse material, né, pela água. Então, acaba mudando, transportando o material tanto na vertente, né, ao longo da vertente, né, alto, médio e baixa, como também subsuperfície. Né, o material ele percola de forma vertical, né, perpendicular e paralelo. Né? Então, a gente tem o arraste paralelo, perpendicular, né, a mobilização desse material. Tá? Acho que cobertura analisando. Ela destacou a questão da presença da cobertura vegetal, né, na área bastante homogênea. Aí outra coisa que ela constatou, né, que nos topos, né, caracteriza por campos limpos e no fundo dos vales mata de galeria, né, devido à concentração de umidade, né, deposição de solo, que favorecem ali uma certa instabilidade, deixa o solo estável, né, para que haja esse desenvolvimento dessa vegetação. Tá? Bom, e aí o segundo, né, que ela caracterizou aqui, os dutos sem colapso, mas que estão associados à presença de vossorocas. E aí ela destacou 2 tipos, né? Os mais superficiais, né, que se distribuem entre aqueles que ocorrem próximo às fraturas, né, lembram lá das fraturas, né, e que induz o aumento da infiltração, favorecendo a retirada dos finos. Né? Como eu falei também, o material mais fino, ele é mais fácil de ser carreado do que o material grosseiro. Né? E o outro tipo, né, é o formato bastante arredondado, que ela já associou à presença de roedores. Então, mais uma vez, enfatizando essa presença, né, de micro-organismos, de animais, né, essa é a palavra, na formação, né, desenvolvimento desses dutos. Tá. Embora não, os mais profundos, né, ela comentou também, embora presentes nas paredes de todas as vossorocas, eles não apresentam evidências, né, de que contribuam para o recuo das paredes por solapamento da base do duto. Né? Observou-se, no entanto, que nos mais superficiais, a tensão hidráulica de saída da água provoca a retirada da porção superior do duto. Tá? O terceiro foi o duto com colapso progressivo. Né? Então, esse com colapso progressivo vai formar as ramificações, né, da vossoroca que eu comentei anteriormente. Né? Então, ela vai promover esse tipo de... não sei se eu posso dizer forma da vossoroca. Né? Então, nós temos aqui, né, como eu falei, né, imagine uma bacia hidrográfica, uma rede de drenagem. Né? Nós temos os afluentes, vamos colocar assim, as ravinas, né, que convergem. Né? Vocês conseguem observar uma certa declividade, né, onde está instalado a vossoroca, que é uma certa declividade. Então, vai convergindo, né, as ravinas, concentração de fluxo, né, até a formação da vossoroca, né, que é o colapso mais
intenso, né, desse material, desse desenvolvimento. Bom, tá. E por último, né, os dutos com colapso parcial. Então, esses não foram encontrados próximos, né, a vossorocas, né, não associou, né, a nenhuma delas, e ocorrem preferencialmente nas porções côncavas da vertente. Né? Então, ali onde há, o que acontece na porção côncava? Né? Uma concentração maior do fluxo da água, né, de certa maneira, né, da concentração. Né, de água, né, da infiltração, né, de linhas preferenciais, né, como foi descrita por esses autores que ela citou, né. Então, essas não foram, elas foram encontradas em áreas, até nos alvoelos, que ela chamou, professor, se eu não me engano. Então, essas elas não estavam associadas. Então, né, esses dutos, né, os pipings, né, ela concluiu que, embora haja evidência da participação no processo de vossorocamento, seja através da ocorrência de duto em todas as paredes, né, estudadas, as vossorocas, ou próximo a estas, os dados atuais não permitem quantificar na área a magnitude e intensidade dessa participação. Então, o que acontece? Né, o processo de formação desses dutos, como o próprio, lá no início eu falei, né, questão dinâmica, às vezes ocorre de você vai na área, né, faz a análise, observa o duto. Muitas vezes, quando você volta, um duto que estava em subsuperfície, ele não está mais em subsuperfície devido ao solapamento. Né? Então, ele vai progredindo, vai retirando material fino, até que a estrutura que não suporta, né, e o que estava em subsuperfície acaba ficando em superfície. Então, há essa dificuldade também de caracterizar de fato, né, de que forma esse processo ocorreu, porque é um tempo não tão longo, né, para esses processos ocorrerem, né, e também a presença de outros fatores, por exemplo, áreas de pisoteio de gado, né, desmatamento, então outros processos também podem influenciar nessa desestabilização desses solos, né, da vertente em si, e que promove essa formação desses dutos, né, que estão também ligados, né, à formação dessas vossorocas. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Tá? Então, alguma dúvida? Thalita, eu tive uma dúvida, sim. Sim. Com relação àquele colapso progressivo, se eu não me engano, é aquele que tem as ramificações, não é? Progressivo? Sim. Porque tipo assim, eu não tinha entendido se ele é ocasionado pela vossoroca ou se ele ocasiona a vossoroca. Bom, ele foi encontrado nas paredes das vossorocas. Então, de certa maneira, devido ao processo que ocorre, né, na formação desses dutos, a retirada de material mais fino, né, a percolação da água, ele pode contribuir, sim, para o desenvolvimento dessa vossoroca. Porém, como ela falou, ela destacou, né, tem certos fatores que não dá para você determinar de fato, porque é um processo que ocorre ali, não dá para saber, né, até que ponto, né, mas que está relacionado a essa desestabilização desse solo, proveniente, que vai ocasionar também essas aberturas, né, essas erosões. Não sei se eu respondi, professor, uma ajuda? Não respondeu? Acho que respondeu sim, Thalita. Eu gostaria só de fazer uma observação, Thalita. Quando você falou das demoseles, é raro, né? Mas existem demoseles até com metros de comprimento. Né? Demoseles mais altas do que uma pessoa. Né? São condições meio ímpares, mas às vezes o seixo protege, né? Se o material está mais agregado, vai indo, e você forma quase que uma torre, né? E é uma demosele. Então, ela vai desde a microforma até a macro. Até a macro. Sim, essas questões também, gente, lembram que eu passei para vocês uma apostila na primeira aula de geomorfologia? Tem bastante foto lá, tem coisa de demosele, disso tudo que a Thalita está falando também, além da que ela falou do Walter Cassette, né? Então, se vocês retornarem àquela apostila que está lá,
vocês vão ver também falando de Vossoroca, desse tipo de geoforma. Eu só estou lembrando disso agora, porque às vezes vocês ficam muito presos no último texto que foi dado, né? E ali tem uma base de tudo de geomorfologia, tá bom? Uma pergunta. Tem coisas assim que a gente tenta sanar, mas para geomorfologia sem campo. Muito difícil, né? Muito difícil. É muito difícil. Fica sem dúvida uma lacuna. Por isso que eu falo para vocês a necessidade de ler e estudar tudo, porque senão isso vai refletir na ação profissional. O Igor levantou a mão, acho que ele tem uma pergunta. Sim, pode falar. Não, é só pegar um gancho sobre essa situação do trabalho de campo. Primeira coisa é a pergunta: será que vai rolar alguma coisa, algum trabalho de campo durante esse semestre? Será que tem alguma previsão? Olha, Igor, nós ainda não fomos informados de nada, não. Acho que não. Como vai ser feito depois, vai depender muito, talvez, do orçamento. Eu acredito que seja oferecido um campo de uma semana para todos os alunos, mas talvez num misto de mais do que uma disciplina, sabe? Com vários professores. Eu acredito que vai haver um esforço nesse sentido. O orçamento, obviamente, ele já não é suficiente para o tanto de trabalho de campo que o IGC oferece. Então, o IGC sempre tem que pedir à reitoria e brigar lá por um orçamento extra. Isso tem seu custo. Eu acho que vale a pena, mas tem seu custo. Por quê? Porque o IGC poderia ter mais coisas se ele não usasse todas as demandas financeiras dele para cobrir gastos de campo. Isso os alunos não sabem. Então, o dinheiro que recebe o IGC para campo, ele não é suficiente para o tanto de trabalho de campo que tem que ser feito. Isso faz com que todas as outras demandas financeiras que a gente faça para a reitoria acabem sendo de dinheiro para cobrir e conseguir realizar todos os trabalhos de campo. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando voltar ao normal, eu acho que vai ser muito difícil ter dinheiro para os trabalhos de campo do ano, dinheiro e recursos. Recursos eu falo ônibus, motorista, estrutura. Porque trabalho de campo gasta dinheiro de gasolina, diária, quando dorme fora, tudo isso. Então, eu acho que vai ser muito difícil para ter o do ano, que já não tem, né? Já é no limite ali, pedindo ajuda para a reitoria, mas os de 2 anos atrasados. Mas eu aguardo com expectativa que alguma tentativa seja dada, nem que seja feita uma semana só de trabalho de campo com essas turmas e reunimos todo mundo, né? E faça um trabalho de campo geral. Não sei se isso vai ser possível, mas eu gostaria que fosse, né? Então, talvez um trabalho de campo para quem entrou em 2019, um para quem entrou em 2020, enfim. Tá? Agora, a segunda coisa é, por exemplo, muita coisa que eu aprendo aqui, eu vejo assim que de vez em quando eu vou pro interior lá para Piedade dos Gerais. E às vezes eu vejo algumas coisas, igual já vi várias vossorocas, várias erosões já lá. E assim, muitas das coisas é como se eu estivesse fazendo um pequeno trabalho de campo já. Só que sem a instrução. Isso é legal, Igor. O legal é quando a gente começa a ver coisas que a gente aprende na faculdade, começa a olhar para a paisagem com novos olhos, né? Uhum. Então, é aquilo, e a gente começa a fazer a ligação. Isso é muito útil, Igor. Agora, a ideia do trabalho de campo é justamente você ver isso com a explicação do professor do lado, e aí você aprende de modo que você vai, o resto da vida, bater o olho e ver. É aquela história. Eu me lembro a professora Cristiane, talvez vocês tenham feito pedologia com ela, e ela conta que hoje em dia, ela está olhando, aí ela fica vendo assim, corte na estrada, né? Não, lá tô solo, câmbio solo, tudo isso.
não é uma coisa que ela viaje para ver, mas ela está tão habituada que só de bater o olho ela já identifica, né? É a mesma coisa, você vê um papel na tua frente, se você bater o olho, você pode nem estar querendo ler, mas você bateu o olho, viu as palavras, você lê, entende? Vocês entendem o que eu estou falando? Se torna uma coisa natural, uma habilidade natural, É né? um Até aqui processo, em BH. é um processo da mente, né? Por exemplo, se você, por exemplo, um exemplo bem da vida. Você, vou comprar o carro tal. Aí você passa a ver na rua vários carros daquele tipo. Antes você nem prestava atenção. Aí tem tanto, parece que você fica contando os carros, né? Então, é nesse sentido, quando você passa a ter um conhecimento de algo, a mente acaba focando, né, naquilo, né? Querendo ou não. Sim, é isso mesmo, né? É a mesma coisa, né? Todo mundo sabe identificar um Fusca. Então você bate o olho no Fusca, você vê, olha, ali é um Fusca. Você nem raciocina, vocês entendem o que eu estou falando? É a mesma coisa uma vaca, né? Você passou, você vê uma vaca, você liga que é uma vaca. Então, o objetivo do trabalho de campo é complementar a parte teórica, que é dada dentro de sala de aula, como uma aula de anatomia, né? Quer dizer, o sujeito que está fazendo medicina tem aula de anatomia, e aí ele vai ter aquela coisa de ir no cadáver, né? E ver no organismo aquilo ali. Então, ele para a gente, como a gente não tem como levar a paisagem, toda a natureza, toda a superfície da Terra para dentro de um laboratório, né? Pode até em modelo digital de computador, mas não é a mesma coisa. Nós somos obrigados a sair da universidade e realizar o trabalho de campo. A ideia é essa. Por isso que eu falo, né? Já há um prejuízo na turma de vocês, que pode ser parcialmente recuperado com alguma solução semelhante ou igual à que eu falei agora, né? Para vocês. Mas isso exige, para diminuir esse prejuízo, exige que vocês leiam os textos e vejam os vídeos, né? Senão nós não temos muito o que fazer, tá? Dúvida, gente, ainda para a Thalita ou não? Eu vou abrir aqui minha câmera. Se não tem dúvidas, eu vou primeiro parar a gravação, tá? Então, nós estamos sendo gravados, vocês já sabem como funciona. Eu vou colocar no YouTube com um link que só vocês podem abrir, tá bom? E agora demora um tempo até eu receber esse vídeo pronto, né? Do Google. E aí, só depois que eu receber, que eu consigo postar. E aí eu mando no quadro de aviso, vocês recebem uma mensagem também, um link no YouTube. E vou mandar também, ia fazer isso antes de começar a aula, mas o meu UFMG não estava conseguindo entrar, estava com algum problema no sistema. Já mandar os textos e vídeos para a próxima aula, que é justamente a paisagem de Pães de Açúcar e Chapadas. Tá bom, gente? Então, estou interrompendo a gravação.